Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Cristalina, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alessio Marostica, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Alessio, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é nosso e é interessante a gente estar nesse programa Notícias Agrícolas para falar da safra de soja, de milho e de outras atividades da agricultura. Seu Alessio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em novembro ainda, o plantio estava se encerrando aí na região e o senhor já destacava uma expectativa positiva para essa safra. Conta pra gente como é que se desenvolveram as lavouras durante esse ciclo e essa boa perspectiva foi confirmada agora com a colheita? Sim, a safra foi boa, acho que uma das melhores safras dos últimos anos, né? Não teve problema de seca, né? Não teve problema de seca. Nós tivemos aqui uma safra de soja e de milho, primeira safra, muito boa. O algodão também está desenvolvendo muito bem, né? E vamos aguardar que a safrinha que está iniciando, a safrinha de milho, também tenha um desenvolvimento muito bom. Alessio, agora as colheitas estão avançando, já entrando naquela parte final aí na região. Como é que estão os resultados, as produtividades? A gente já consegue ter uma ideia melhor de quanto é que deve ficar a média mais ou menos por aí? A média nós estamos acreditando que ela vai ficar uns 2 sacos acima do ano passado, da última safra, né? Ela deve ficar próxima aí de 60 sacos por hectare, o que é um resultado muito bom, tá? E aí, Alessio, olhando agora para o mercado, como é que o produtor aí de Cristalina conseguiu condições para fazer as negociações dessa soja? Os preços foram bons, as vendas andaram, como é que está a comercialização até aqui? Os produtores venderam uma parte antecipada, mas venderam bem melhor do que o ano passado, né? Eles fecharam com em torno de próximo de 150 a soja que foi vendida antecipadamente. E agora, os que estão colhendo agora e estão vendendo agora, ela está próximo aí de 180, 190 reais a saca de soja, o que também é um preço muito bom. E, Alessio, quando é que esses trabalhos de colheita devem se encerrar aí na região? Eu acredito que mais uns 15 dias. Nós devemos estar com 75%, 80% da soja colhida. Mas esse ano plantou um pouco de soja tardia, né? Ou semi-tardia, né? E essa está começando a colheita agora. Acho que mais uns 10, 15 dias, isso daí, essa safra está encerrada. Tá? E aí, Alessio, o senhor comentou, né, sobre a safrinha de milho, a expectativa de ter uma boa safra. Como é que foi o plantio por aí? Deu para fazer essa semeadura dentro da janela ideal? A semeadura, ela não foi feita todo dentro porque na época de que eles estavam para semear, choveu demais e eles tiveram que avançar um pouquinho, né? Eu acredito que nós vamos ter problemas, né? Vai depender do clima, mas se o clima não chover até o final de maio, né? Até o final de abril, início de maio, nós podemos ter problemas em algumas lavouras que não vai ter chuva suficiente para ela fechar o ciclo. Agora, nós aqui temos uma realidade um pouco diferente. Nós temos 73 mil hectares que é irrigado, né? Esse irrigado, tem um potencial de produtividade muito bom, né? Está sempre acima de 160 sacos por hectare, o irrigado. Agora, o de sequeiro, esse é um problema que se falta chuva, ele sempre fecha aí com a média área de sequeiro de em torno de 70, 80 sacos por hectare. Estou torcendo que isso pelo menos aconteça com o sequeiro. E, Alessio, como é que está a pressão de pragas para essa safrinha de milho? Já tem ocorrências nesse sentido por aí? O que preocupa na safrinha do milho é a cigarrinha, né?
o enfesamento que é transmitido pela cigarrinha. Mas até agora nós não temos visto isso daí, que o milho ainda está no início de desenvolvimento, não tem nem, pouca lavoura, pouquíssima lavoura que estão pendoando, né? E a gente não tem notado isso daí ainda, esse ataque da cigarrinha. Mas ele vai aparecer lá na hora que for pendoar e o milho estiver em fase inicial de embonecamento, né? Até agora nós não aparecemos isso daí, mas o enfesamento do milho transmitido pela cigarrinha é o principal problema que nós temos. A lagarta cartucho e essas outras pragas, elas estão sendo bem controladas. E, Alessio, só para a gente encerrar, falando do mercado do milho um pouquinho, como é que estão as oportunidades de venda do milho, os preços, também tem condições positivas aí em Cristalina? O milho está com preço muito bom e nós temos notado que existe com a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, existe um medo de faltar milho e os preços têm girado sempre acima de R$85, R$90 a saca, o que é um preço muito bom. Tá? Então, Alessio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a vocês por essa entrevista e para esclarecer aos produtores o que está acontecendo no município de Cristalina e na região de Cristalina. Também isso é uma realidade, né? Envolve aí uns 20 municípios, né? E desejar aos ouvintes das coisas um bom dia e aos produtores uma boa safra de milho agora. Tá? Muito obrigado. Alessio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras de milho por aí. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. O Alessio Marostica, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, em Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da safra de soja 21-22 e como é que está o início de desenvolvimento da segunda safra de milho. Alessio destacando que a colheita nesse momento passa dos 75%, deve durar mais 15, 20 dias aí pela frente e resultados bastante positivos até esse momento. Expectativa de superar em 2 sacas por hectare a média de produtividade da safra passada, ficando ao redor das 60 sacas por hectare de média nesse ciclo 21-22. Alessio também destacando as boas condições de mercado, muitos negócios antecipados fechados ao redor dos R$150 a saca. Nesse momento, quem colhe consegue vender a saca até R$180, R$190, preços muito positivos para essas negociações. Olhando para a segunda safra de milho, o plantio escapou um pouquinho da janela ideal, já que teve um período chuvoso que impediu esse plantio dentro da janela principal para a segunda safra de milho, e aí fica a apreensão e a preocupação do produtor, esperando que as chuvas possam se estender até o final de abril, começo de maio, para garantir boas produtividades, principalmente, claro, nas lavouras de sequeiro. As lavouras irrigadas já têm uma situação mais confortável. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.